Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Lições e Conexões de hoje, momento de bate-papo, onde nós refletimos sobre um tema do nosso dia a dia, sob a ótica da doutrina espírita. E todos os sábados, às 8 da manhã, estamos aqui com um convidado, um companheiro, uma companheira de ideal, para enriquecerem as nossas reflexões. Lições e Conexões é uma produção do canal que leva o mesmo nome e conta com a retransmissão de canais parceiros. Então, a nossa gratidão à página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, Livraria Espírita Rio Preto, Rede Amigo Espírita, TV7, Web Rádio Fraternidade, TV Secal e Rede Luz Espírita. Nosso bom dia aos amigos que já estão aqui. Jorge Miyashiro, sempre presente. A Maria das Graças, que sempre está participando também com seus comentários, com suas ponderações. O espanhol, seja muito bem-vindo. A nossa querida Neiva, aqui de São José do Rio Preto, seja muito bem-vinda, Neiva. O Carlos Henrique Mazzocato, pedindo aqui vibrações, né? Pode deixar, nós fazemos a nossa prece inicial, a nossa prece final e colocaremos você nas nossas vibrações. A Márcia de Nossa Senhora de Livramento de Nossa Senhora, eu sempre inverto, Márcia, então você me perdoe, a Livramento de Nossa Senhora, na Bahia. A minha querida amiga Cláudia Helena, que esteve aqui há 2 sábados, trazendo também um tema tão importante, tão relevante. E antes de apresentar o nosso convidado, antes de trazê-lo aqui à telinha, vamos à nossa prece? Elevando o pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade da vida, mas principalmente a oportunidade de mudarmos o rumo das nossas histórias, fazer diferente aquilo que um dia fizemos e realizamos de forma equivocada ontem. A oportunidade de transformação e de mudança é um dos pontos altos da nossa existência, que nos traz esperança, que nos traz luz aos nossos caminhos, movimentando todas as nossas ações e decisões. Sabemos, Jesus, que essa mudança é possível a partir da vivência do teu Evangelho de luz. Ampara-nos, protege-nos e guia-nos, hoje e sempre, iluminando os nossos passos pequeninos e segurando em nossas mãos ao longo da nossa caminhada. E assim, vamos cumprimentar o Daniel, que chegou aqui também, lá de Goiânia. Seja bem-vindo. E agora sim, agora nós vamos fazer uma breve apresentação do nosso convidado, que é da cidade de Severinha, estudiosíssimo de Allan Kardec, uma das pessoas que, né, trazem bastante seriedade no seu estudo, no seu compromisso em transmitir a verdade. Está no movimento espírita há bastante tempo, já realizou mais de 1000 palestras e estudos. E, além de tudo isso, representa uma pessoa muito, muito especial em mim. Então, vem para cá, meu querido André Sobreiro, bom dia. Obrigada pela sua participação. Obrigada por levantar tão cedinho aí no sábado para estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Michele. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo carinho de sempre. É recíproco sentir essa afinidade, esse ser especial que você também é para mim. E vamos trabalhar, vamos conversar sobre doutrina espírita, sobre essa teoria extraordinária organizada por Allan Kardec e que tanta luz tem oferecido aí ao nosso processo de transformação moral. Obrigado de coração pelo convite.
A gratidão é toda nossa. E o tema de hoje, meus amigos, fala muito ao nosso coração e ao nosso dia a dia, porque de repente nós adentramos em um local repleto de pessoas. E de cara, nós já gostamos de alguém, nós sentimos algo agradável na presença daquela pessoa. Mas o contrário também acontece. Nós estamos em um ambiente, ou religioso, ou profissional, ou em um aniversário, e de repente começamos a conversar com alguém e um sentimento de repulsa começa a tomar conta de nós. Isso é mais comum do que nós imaginamos. Mas por que isso acontece? Isso tem a ver com simpatia e antipatia, com afinidades e também com pontos de vistas e focos de pontos de vista ou focos divergentes. Então, André, fala um pouquinho para a gente o que vem a ser essa simpatia, essa afinidade, por que que ela acontece, e depois nós vamos nos aprofundando para saber se isso tem ligações com vidas passadas, enfim. Mas primeiro nós precisamos entender o que significa isso, para depois partirmos para outras ponderações. Vamos lá então. Simpatia para Allan Kardec tem o mesmo sentido de afinidade, ou seja, é gostar do que o outro também gosta, é concordar, é essa similaridade de gostos, de tendência, de pendores, como diz o Livro dos Espíritos, ali mais ou menos pela questão 301, tá? O movimento espírita costuma chamar de sintonia, só que a gente precisa esclarecer que, embora o termo possa ser usado de forma figurada, né, não tem problema nenhum, se nós quisermos usar o termo correto, nós deveríamos usar o termo simpatia ou afinidade, porque sintonia envolve conceitos físicos, né? E as leis físicas, elas não podem ser usadas quando a gente quer aferir o comportamento do espírito, porque nós não somos regidos por leis físicas. O corpo, sim, a alma, não. Porque se nós fôssemos regidos por leis físicas, Michele e amigos, nós não teríamos livre-arbítrio. Tá? Sintonia envolve as leis que regem o comportamento das ondas eletromagnéticas, né? Comprimento de onda, frequência, que é o número de vezes que o ciclo acontece num espaço de tempo. E a nossa vida ela não é regida por leis físicas, né? Nós temos livre-arbítrio. Então, o termo correto é simpatia. Se você quiser usar um termo tranquilo de entender, afinidade. As leis físicas podem ser usadas para entender isso? Podem, mas como efeito, não como causa. Ou seja, qual é a lei física que a gente pode usar para isso? A lei da assimilação e repulsão dos fluidos, que é comentada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano, no capítulo Amai os vossos inimigos, quando ele vai dizer que você não pode ter por um inimigo o mesmo carinho que você tem por um amigo, por um familiar, pela pessoa que você ama, mas que Jesus teve que usar a palavra amai pela limitação da linguagem no plano físico. A gente precisa ter palavras para explicar o que a gente quer dizer, e as palavras nem sempre refletem exatamente o que o teu pensamento gostaria de ter passado. Mas que o amai nesse sentido é o não odiar, não fechar as portas para reconciliação, não pensar em vingança, enfim, tudo isso nós já estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, existe uma lei física chamada de assimilação e repulsão dos fluidos, mas ela não é causa das afinidades, ela é efeito das afinidades. Então, se nós tivermos afinidade em qualquer ponto da nossa vida, por exemplo, eh, no time de futebol que a gente torce, vai haver a assimilação fluídica. Os fluidos vão se combinar naquele momento em que nós estivermos falando desse assunto. Porém, a, a causa da afinidade não é a assimilação fluídica. A causa da afinidade é a concordância que nós temos naquele assunto. Por exemplo, o time de futebol, o gosto por uma cor, o gosto
por um, sei lá, por um café, enfim, é essa concordância que é a causa da afinidade ou da simpatia, a combinação fluídica é feita. Então, a gente precisa entender nesse primeiro momento que simpatias e afinidades não envolvem diretamente leis físicas, tá? Significa apenas concordar em algum ponto de vista, que pode ser alterado. A gente concorda hoje, pode discordar amanhã, porque um dos dois se esclareceu e mudou o seu ponto de vista, tá? Só vai haver simpatias absolutamente perfeitas dos espíritos puros. Então veja que o esclarecimento a respeito de Kardec, a respeito do Livro dos Espíritos, é muito importante nesse sentido, tá? Essas afinidades podem se alterar a qualquer momento, porque a gente gosta de uma coisa, daqui a pouco você pode não gostar mais, então nesse ponto a gente já não tem mais a afinidade, o que também não quer dizer que a gente vai ser inimigo, que é um esclarecimento extraordinário, porque nós podemos não torcer para o mesmo time, nem por isso a gente precisa sair se matando, ou trazendo bem para o nosso dia a dia do Brasil hoje, nós podemos discordar politicamente, mas ninguém precisa agredir os outros. Então veja que num mundo de expiação e provas, onde onde residem espíritos muito atrasados, os espíritos de terceira ordem, um mundo heterogêneo, onde nós temos todos os níveis de intelectualidade, todos os níveis de, todos não, mas né, muitos níveis de moralidade nivelados, infelizmente, por baixo, né? Com perspectiva de crescimento, claro, óbvio, mas nivelados por baixo. É normal não concordar. E é um treinamento para o dia a dia o não concordar, o não ter afinidade, a antipatia, sem que nós sejamos inimigos ou que a gente queira sair agredindo e matando pessoas. Tá? Então, isso é importante para a gente entender o que, que significa isso e nortear o nosso comportamento no dia a dia. Muito bem, André. E então, essa simpatia que se traduz nessa afinidade, nessa convergência, convergência de sentimentos, convergência de olhares, convergência de gostos, né, faz com que essa convivência seja extremamente prazerosa, porque eu falo assim, quando nós convivemos com alguém parecido com a gente, é muito mais fácil, as coisas fluem, elas caminham na mesma direção. Tanto é que eu não concordo muito com aquele ditado: "Os opostos se atraem", né. Eles podem, em um dado momento, serem atraídos pelas diferenças, mas a convivência com alguém muito diferente de nós, ela causa a todo instante conflitos, ela causa atritos, enfim. Mas essa convergência de olhar e sentimentos, essa afinidade, ela tem a causa, a origem na vida pretérita? Eu acho que esse é um grande questionamento que nós, enquanto espíritas, nos fazemos. Será que eu gosto tanto daquela pessoa? Será que eu tive alguma ligação com ela no passado? Parece que na presença daquela pessoa tudo dá tão certo. Será que isso tem a ver com vidas pretéritas? E aqui fazendo até uma ponderação, nós, enquanto espíritas, e sendo a reencarnação um dos pilares, né, do espiritismo, a multiplicidade das existências, nós temos essa tendência de remeter a uma vida pretérita ou remeter a uma vida futura, enfim. Então isso é um ponto que nós precisamos ficar alertas. Mas André, antes de você responder essa indagação, só para não perder aqui, eu gostaria de colocar o comentário da minha querida amiga Cláudia, que trabalha comigo, nós nos conhecemos desde junho, e ela esteve aqui, e olha o que ela está dizendo, né, dessa afinidade que realmente nós sentimos uma pela outra no momento que ela me abraçou e falou: "Seja bem-vinda, que Deus abençoe você nessa nova caminhada", porque eu estava, mudando ali, né, de setor, e isso aqui foi assim, o meu coração, não consigo explicar a gratidão e a afinidade que eu senti, e ela está dizendo que você já faz parte dessa afinidade também. Então, Claudinha, um beijo, gratidão por todo o carinho.
Agora pode falar. Então, nossa gratidão a Cláudia aí pelo comentário que traz tanta alegria ao nosso coração. Durante a sua fala, Michele, alguns pontos me chamaram a atenção. Os opostos se atraem, é uma lei física. Então tomemos cuidado ao avaliar o comportamento do espírito imortal usando leis físicas, gente, porque se você pegar 2 ímãs, colocar os polos, iguais, eles vão se se afastar, vamos dizer assim, né, vai haver a repulsão. E veja que interessante, né, o ímã não tem livre-arbítrio. Você não tem como pegar um dos 2 ímãs e falar: "Ó, eu sei que ó o Chico aí, o patrão chegou". Você não pode pegar um dos 2 ímãs e falar assim: "Ó, eu sei que os polos estão iguais, vocês vão sentir a repulsão, mas tenta resistir, né, não deixa acontecer a repulsão não". O ímã não tem é matéria, não tem vontade própria, não tem livre-arbítrio, ele não toma decisões, ele segue leis físicas, é um processo mecânico. E aí que está a genialidade de Allan Kardec ao dizer que, se você pega a matéria, sempre da mesma forma e sempre nas mesmas condições, você vai ter sempre os mesmos resultados. Por quê? Porque é matéria, é lei material, não tem negociação, né. Então opostos se atraem, gente, é lei física, tá. E quando você falou de parecidos, eu me lembrei de um outro critério de O Livro dos Espíritos, ali na questão 301, quando ele, vai nos esclarecer o seguinte: simpatia ou afinidade não envolve juízo de valores. Ou seja, nós podemos ser simpáticos em determinado ponto de vista, e não quer dizer que esse ponto de vista esteja correto, não quer dizer que seja uma coisa boa, tá. Criminosos são simpáticos naquele ponto em que eles gostam de cometer o crime, por exemplo, no roubo, no tráfico, e veja, existe a simpatia, mas para uma coisa que não é boa, que é desonesta, que é reprovável, vamos dizer assim. Então a gente precisa entender esse conceito também, tá. Afinidade ou simpatia não envolve juízo de valores, tá. A gente é simpático em alguma coisa, não quer dizer que, pelo fato de sermos simpáticos, essa coisa que nós gostamos, em comum, seja uma coisa boa. Então entendamos isso, pelo amor de Deus. Agora eu vou para a pergunta que você fez. Pode advir de outra encarnação? É possível, sempre possível, porque, como você disse, né, a multiplicidade das existências, a chamada pluralidade das existências, é um fator que a doutrina espírita, não só admite, como explica, né? E isso pode ser trazido, sim, de outras encarnações. A questão é, como você não tem como saber, as revelações que são feitas nesse sentido nem sempre são confiáveis, né, porque eu acho que se alguém tem que falar para mim que eu tenho uma ligação de outra reencarnação com você, Michele, isso aí tem que ser o nosso anjo guardião falando pra gente. Seja, se nós não tivermos a mediunidade patente, a mediunidade ostensiva, a gente sai do corpo toda noite, isso pode ser revelado pra gente através de um sonho. Eu tomaria um pouco de cuidado com essa história de isso ser revelado para médium, à torto e à direito, assim. Eu tenho sempre muito cuidado com isso, tá. A gente precisa ser criterioso em espiritismo, porque o espiritismo não é a doutrina do ceticismo, mas é a doutrina da fé raciocinada. Então cuidado com revelações que são feitas aí à torto e à direito. Porque se fosse para revelar, revelariam para a gente, tá, mesmo não tendo mediunidade na emancipação da alma. Então pode ser, é possível que venha aí uma questão de uma ligação de mais de uma encarnação. Agora, eu acho que o grande segredo aí é a gente pensar assim: essa afinidade que eu sinto por alguém, entre aspas, né, gratuitamente, não tem um motivo. Eu simplesmente gostei e simplesmente a coisa bateu. A gente fala das mesmas coisas, a gente gosta dos mesmos assuntos, gosta dos mesmos ambientes, das mesmas músicas. Isso está acrescentando ou não a minha vida, a vida da outra pessoa, e se há algo a ser corrigido nesse processo.
que às vezes há uma afinidade extraordinária, mas para coisas não boas, né? Então isso precisa ser corrigido nesse processo que Kardec chamou de transformação moral. Mas, para sintetizar o que você perguntou e já te passar a palavra, eh, não é impossível que muitas afinidades que nós temos venham de outra encarnação, tá? A pluralidade das existências é uma realidade explicada, não só confirmada, mas explicada pela doutrina espírita, tá? Mas acho que a grande questão aí é entendermos, em que ponto se dá essa afinidade, se isso é bom ou não, lembrando que bom é tudo que é de acordo com a lei de Deus, está ali pela questão 630 de O Livro dos Espíritos, mal é tudo que é contrário à lei de Deus, e o que é mal precisa ser corrigido. Bom, então, um ponto para nós refletirmos é que nem tudo nós podemos atribuir a essas existências pretéritas. Isso é tão importante, porque quando sofremos ou quando somos bem-aventurados, nós sempre nos remetemos à vida pretérita, né? Inclusive com as afinidades. Agora, acontece muito também, André e amigos, de ao longo das nossas existências, nós encontrarmos pessoas que são extremamente, afins conosco. São pessoas que, em um dado momento da nossa existência, nós nutrimos tanta proximidade, tanta intimidade, tanta afinidade, e de repente nós falamos assim: "Nossa, fulano mudou, fulano já não é mais o mesmo", né. Tirando aquelas questões em que, às vezes, a pessoa precisa mudar de cidade por algum compromisso profissional e perdemos um pouco o contato, porque isso faz parte, né, daquela turma que estudamos no colégio, na faculdade, quantos, né, seguiram destinos diferentes, mas quando nós tiramos esses aspectos, porque mesmo em locais diferentes nós continuamos e podemos continuar a manter essas amizades, muitas vezes nós perdemos aquela linha de raciocínio comum, nós perdemos aquela ligação que parecia tão bonita, tão próxima, tão íntima, e de repente nós não mais reconhecemos aquele que está ali, né, ao nosso lado, aquele que julgávamos, ou entendíamos, melhor dizendo, vamos tirar essa palavra julgamento, aquele ou aquela que entendíamos como amigos fiéis, enfim. Por que que isso acontece? Por que que aquela, eh, afinidade inicial, ela acaba, de uma certa forma, né, se tornando, assim, cada vez, né, mais tênue ou, às vezes, até desaparecendo? É porque nesse processo de esclarecimento, e lembrando, né, que a capacidade de julgamento ou de discernimento, né, a palavra julgamento soa muito pesada, então vamos usar o discernimento. A capacidade de discernimento nossa de espíritos imperfeitos, ela é muito limitada, tá? Então a gente pode estar um pouquinho próximo da verdade das nossas crenças e de repente mudar de crença, o que não quer dizer que houve retrogradação da alma, só para deixar claro para os amigos que acompanham o nosso estudo e que gostam do pensamento kardeciano, né? Então, nesse processo de amadurecimento, às vezes a gente se decepciona, às vezes a gente muda de opinião, muda de ideia, muda de conceito, e aí perde-se essa afinidade, né? A chamada simpatia naquele ponto. Só para deixar isso bem claro, não podemos continuar simpáticos em muitos outros pontos, mas naquele ponto houve uma mudança de ponto de vista, uma mudança de crença, uma mudança de valor moral. Tomara que essa mudança aconteça para o bem, que aí um dos dois muda, a simpatia se perde, mas às vezes, se for para o bem, vale a pena uma insistência e vale a pena uma continuidade para que o outro que não alterou ainda também se altere e nesse processo os dois cresçam, né? Para isso existe a lei de sociedade. Kardec deixa isso muito claro no Livro dos Espíritos, na lei de sociedade, lá no livro 3, né? Por que que a gente vive em sociedade? Para aquele que já sabe alguma coisa, que está mais próximo da verdade, consiga auxiliar o outro que ainda vê de forma diferente, tá? Então é nesse processo
que a gente cresce, né? Um muda de opinião, explica o porquê, o argumento convence o outro. E infelizmente isso pode acontecer para o lado errado também, né? Alguém via uma coisa de forma correta, por algum motivo ela mudou de ideia e leva o outro junto com ela. Só para esclarecer, isso não é retrogradação da alma, tá? A alma não perdeu nada do que ela traz em si, em termos de evolução, tanto intelectual como moral. Então isso acontece. E tem um processo também, Michele, que todos nós passamos, que é o chamado envelhecimento, tá? Para o espírito de segunda ordem, lá para o espírito bom da escala espírita, o envelhecimento não afeta tanto, né? Ele vai haver lá um envelhecimento da matéria, mas isso não compromete o seu comportamento. Por quê? Porque no desequilíbrio fisiológico, né, no desequilíbrio neuroquímico do cérebro, os valores da alma, eh, hum, eu vou colocar de uma outra forma, tá? No desequilíbrio neuroquímico do cérebro, o comportamento da alma, né, do espírito encarnado não se altera. Por quê? Porque como o espírito sobrepuja a matéria, isso está no item 107 do Livro dos Espíritos, a o desequilíbrio neuroquímico do cérebro não afeta o comportamento. O espírito vencendo a matéria, mesmo com o desequilíbrio de qualquer parte do corpo, nós estamos pegando o cérebro como referência, mas de qualquer parte do corpo, não afetam o comportamento. Os valores morais, esse é o sentido do espírito sobrepuja a matéria. Os valores morais estão acima das sensações do corpo. Mas nós, na terceira ordem, é o contrário. A matéria sobrepuja o espírito. Então, muitas vezes, ao acontecer com o envelhecimento, o desequilíbrio neuroquímico do cérebro, né? Então, um neurotransmissor que costuma estar baixo, ele se eleva. O outro que costuma estar alto, cai. O outro que era equilibrado, tanto pode subir quanto pode cair, vai depender do estímulo que ele recebeu. Nesse desequilíbrio, como isso causa uma sensação mais ou menos agradável para a alma, e lembre-se, né, a matéria sobrepuja o espírito, a gente vai na onda da matéria. Então, muitas vezes, essa perda de afinidade não se dá nem por valores morais, se dá por desequilíbrio neuroquímico do cérebro, na produção lá dos hormônios e dos neurotransmissores, e o espírito não tem força moral para manter o seu comportamento frente ao desequilíbrio do cérebro, tá? E aí, para não perder o esclarecimento, né, não perder a oportunidade de esclarecer, muita gente acha que com esse desequilíbrio neuroquímico, o nosso comportamento tem que se alterar. O que não é correto para o pensamento kardeciano, porque desequilíbrio neuroquímico vai acontecer, não tem como evitar. Você tem como atenuar com o seu comportamento mais equilibrado, com as preces, orações, própria atividade física. Mas se nós acreditarmos que o desequilíbrio neuroquímico vai alterar o comportamento, nós estamos sendo materialistas e estamos tirando do espírito o seu livre-arbítrio. Ou seja, eu estou na dependência do que vai acontecer com o meu cérebro no processo de envelhecimento. Isso não é correto para Kardec. Então, o cérebro vai entrar em desequilíbrio mais profundo, menos profundo, isso vai depender muito do quanto a gente se cuida. Mas nós podemos perfeitamente não alterar o nosso padrão de comportamento, mantermos-nos firmes na nossa moralidade aprendida durante a encarnação e durante as encarnações, porque sabemos que nossa moralidade não depende do cérebro, né? Depender do cérebro é uma crença materialista. Isso, André, é tão importante, porque quantas vezes nós nos entristecemos, né? E falamos, nossa, mas aquela pessoa que me era tão cara, aquela pessoa tão próxima, mas nós não podemos nos esquecer, como você muito bem disse, nós estamos em comissão constante, né? E nesse processo de aperfeiçoamento, uns vão aprendendo a lição e vão apurando sentimentos, vão se transformando, vão apurando raciocínios, e às vezes o outro se mantém ali naquela, né, naquela toadinha, sem maiores compromissos com a sua evolução. Então, isso acontece, pessoal.
Porque nós não somos seres estáticos, somos seres em constante movimento, né, movimento para em rumo para a nossa evolução. André, o nosso chat aqui está borbulhando, então antes de passarmos, né, ali para a outra metade do nosso bate-papo, para essas relações simpáticas e antipáticas que acontecem também no plano dos espíritos, vamos fazer uma pausa para colocarmos esses comentários? Então, vamos na ordem para eu não me perder. O Daniel, ele sempre traz, e lembra muitas ponderações ali de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Então, eu vou ler o trechinho que ele reproduziu, extraído do livro O Consolador, né, ali, a afeição, sobre o tema afeição. A simpatia ou antipatia tem suas raízes profundas no espírito, como você disse, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um. E aqui a gente já entra no efeito, né? Então ficou muito legal isso que você nos trouxe da causa, que são essas causas, elas estão situadas no espírito, e o efeito que se estende aí por esses fluidos. E quase sempre, de um modo geral, atestam uma renovação de sensações experimentadas pela criatura desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia, que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. André, então, de tudo isso que o Daniel nos trouxe, reproduzindo esse pensamento de Emmanuel, quer dizer, se eu nutro antipatia por alguém, significa que, em algum momento, eu vou passar a nutrir essa simpatia, porque com a evolução, nós começamos, então, a caminhar todos numa mesma direção, é isso? Se a direção for correta, né, o que que é correto? Só para lembrar, gente, tá? Fiz uma palestra sobre isso, quem quiser dar uma olhada lá no meu canal, sobre a relatividade do bem e do mal, né? Tem sido muito pregado que o bem e o mal são relativos, que não existe certo nem errado para a doutrina espírita, isso não tem fundamento. O que é correto, o que é verdade é de acordo com a lei de Deus. O que é errado, o que é falso é contrário à lei de Deus. Então, se esse processo de afinização se der na direção do bem, maravilha. Agora, não nos esqueçamos, gente, que pode acontecer o contrário. Alguém pode me levar pelo processo de simpatia e pelo processo de influência, inclusive de encarnado para desencarnado, a mudar de crença, porque ainda é uma crença, não é uma certeza, e aquilo que é certeza você não muda mais. Nesse processo de crença, alguém pode me levar a deixar de acreditar numa coisa certa. Eu posso me decepcionar com circunstâncias, inclusive, e nós somos testados o tempo todo nesse sentido, e acabar deixando de ver as coisas de forma correta e passar a acreditar em algo que não é correto. Então, esse processo de afinização, ele tem que se dar quando os dois caminham para o bem. Se for para um levar o outro a se afastar da verdade, do correto, isso não deveria estar acontecendo, deveria acontecer o contrário. Aquele que está mais próximo da verdade, conduzir o outro na mesma direção. Eu só não consigo concordar com esse trecho onde o Emmanuel diz assim, tem suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um, até aqui perfeito, quase sempre, de modo geral, atestam renovação de sensações experimentadas criaturas desde o pretérito. Nem sempre. Tá? Um pouquinho de cuidado com essa parte só, que nem sempre tem relação com vidas passadas, gente. Tá? Nós podemos encontrar na nossa caminhada evolutiva na encarnação espíritos encarnados que a gente nunca encontrou em nenhuma encarnação. Tá? E o fato de encontrar também não quer dizer que vá haver simpatia, porque eu posso encontrar durante a minha caminhada evolutiva nessa encarnação pessoas que foram meus inimigos em outra encarnação e não vai haver afinidade nenhuma.
Tá? Então, esse quase sempre vindo do pretérito, aí dando a entender ligações reencarnatórias, esse ponto a gente precisa analisar com um pouco de cuidado. No restante, a colocação é muito boa. E nós precisamos ver também o contexto, né, em que foi esclarecido, porque é provável que seja uma resposta, né, um questionamento, porque o livro Consolador, ele é formado, né, de perguntas e respostas, então, o contexto da pergunta. Mas, foi assim, foi bem pertinente aquilo que estávamos falando e deu para diferenciar bem a causa do efeito. Então, gratidão, Daniel. A Rosélia, ela está dizendo o seguinte, ó: "Eu tenho um bloqueio para conversar com certas pessoas próximas da família. E aí, por que que isso acontece?" Condições emocionais, né, que envolvem o processo de afinidade, de simpatia, né. Gente, todos nós temos pessoas, e família é um caso sério nesse sentido, todos nós temos pessoas com as quais a gente tem bloqueio para conversar, porque, às vezes as nossas emoções elas não são respeitadas. Existem situações em que as pessoas sabem que estão nos incomodando, e mesmo assim não fazem nenhum esforço para mudar o seu comportamento. Então quando você fala uma vez: "Não estou gostando", a pessoa não te respeita, não muda o seu comportamento, continua fazendo aquilo que você não gosta. Você fala uma segunda, não gosta. Você fala uma terceira, não gosta. Existem pessoas que têm tendência, e eu acho isso vantajoso até certo ponto, de não brigar. Então ela se cala, porque ela já falou educadamente muitas vezes, ela não conseguiu convencer as pessoas de que aquela situação não está agradando, então ela se cala para não brigar. Como eu disse, é vantajoso até certo ponto. Por quê? Porque tem um momento em que a gente fica doente, que é esse caso aí já pode ser um começo, não é uma doença física, né, o que pode acontecer mais à frente pelo processo, que se costuma chamar de somatização. Mas é o desequilíbrio da alma que está se sentindo incomodada e não consegue expor ou não consegue mostrar aquilo que está incomodando, tá. Não sei se isso cabe para a pessoa que fez a pergunta, acho que foi a Rosélia aqui, se eu não estiver enganado. Isso, Rosélia Adriana. Eh, mas, isso é mais comum do que a gente pensa, tá, porque as relações familiares, elas são muito complicadas. Da mesma forma que nós trazemos para nossa família, afetos de outras encarnações, nós trazemos os desafetos também. E esse processo de afinização, esse processo de aparar essas arestas, ele é dificílimo nesse sentido, em que muitas vezes não ouvem aquilo que nos incomoda, mas vamos chamar para nós também, né. Muitas vezes nós não ouvimos aquilo, não percebemos aquilo que incomoda a pessoa e continuamos um processo de, eh, de agressão, nem sempre intencional, nem sempre consciente. E aí, Michele, a gente acabou entrando um pouquinho já na resposta da Cláudia, né, se você quiser trazer para a gente já. Vamos só ler a pergunta da Cláudia. E as pessoas que não somos afins, que temos divergências, porque é tão difícil evoluirmos e entendermos que aquela pessoa faz parte da nossa evolução. Ah, isso é difícil, viu, Claudinha? Eu levanto a minha mão e digo que estamos juntos, porque nós vamos fazer, estamos juntos, mas vamos lá, André. Eu me lembro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando eu não lembro se é Kardec ou se são os espíritos que dizem assim: "Se a gente não pode maldizer as provas, também não deveria maldizer as pessoas que nos servem de provas". Mas faço minhas as tuas palavras, Michele, é dificílimo. A gente se sente agredido, a gente se sente violentado, nem sempre fisicamente, mas geralmente, emocionalmente e às vezes fisicamente, né, a gente espera que não chegue a esse ponto, mas às vezes chega, talvez não seja o caso para nós, mas acontece. É dificílimo, que a gente se sente agredido e ao ser agredido, a gente ainda não construiu aquela crença, né, aquela coisa instintiva de naturalmente você pensar: "Faz parte do meu processo evolutivo, faz parte das provas que eu escolhi para essa encarnação". A gente não construiu isso ainda.
A gente ainda vem naquela conduta instintiva do me bateu, eu bato também, me agrediu, eu agrido também, me tirou do caminho, eu vou tirar do caminho também, essa competitividade exacerbada que muitas vezes advém muitas vezes não, sempre advém do orgulho e do egoísmo, como nos ensina o Livro dos Espíritos, salvo engano, na questão 785, né, os dois maiores obstáculos ao progresso. Então a gente se sente agredido, isso vem de uma suscetibilidade, né, é, emocional. Suscetibilidade emocional é aquilo que o movimento costuma chamar de melindre, tá? Cuidado com esse termo também, porque ele é pejorativo, tá? Suscetibilidade vem muito da fragilidade que você está naquele momento. Existem pessoas que são melindrosas e existem pessoas que estão melindrosas por um momento difícil e de se sentir mais fragilizado, tá? Porque pode estar tomando pancada de todos os lados aí, não tem para onde virar e respirar puro, simbolicamente, tá? Mas é dificílimo. Concordo com você, Michele, concordo com a Cláudia. A gente se sente agredido e é natural que a gente queira, inclusive, contra-atacar. Graças a Deus, entendemos aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né, dos 3 níveis de evolução aqui na Terra, né, daqueles que pensam no mal e fazem, e, portanto, o progresso está todo por fazer. Do segundo grupo, daqueles que sentem a vontade de fazer alguma coisa não boa e já estão aprendendo a controlar, o que já denota pelo menos um passo à frente, e daqueles que nem pensam mais no mal, que já não é o caso para a maioria de nós. Então, se a gente tem dificuldade para entender essas relações difíceis, mas já aprendeu a se controlar, tem educação na maioria dos casos, e tomara que a gente aprenda a explicar os nossos sentimentos, a esclarecer, olha, estou me sentindo incomodado, está me atrapalhando, por favor, tentando de alguma forma não chegar aos extremos aí das explosões, significa que a gente já está amadurecendo um pouquinho, que já é um passo à frente, né? Sabe, André, até assim, falando um pouquinho sobre isso e compartilhando experiências, em muitos momentos, essa convivência com pessoas, né, com as quais nós temos, né, bastantes divergências, nós acredito, eu vou falar pela minha experiência pessoal, é porque quando nós olhamos para as pessoas, nós as enxergamos como um obstáculo à nossa felicidade, à nossa paz, à nossa tranquilidade, né? Porque sempre que nós caminhamos para uma direção, a pessoa às vezes vem com uma, ou outra vem com um obstáculo, enfim. Aí outro dia eu pensando, né, passava por um momento bem assim peculiar da minha vida, e aí eu pensando, falei: "Nossa, mas como será que Jesus, né, aguentou tudo, né, suportou tudo que ele suportou enquanto esteve entre nós?" Sim, vamos tirar a questão de que Jesus é um espírito puro, né, e que os planetas nos quais Jesus, né, realizou seu processo evolutivo, nem mais existem, né, que está ali cuidando do orbe terrestre desde a sua formação. Então, vamos tirar isso, vamos entender o mecanismo, né? Porque o que acontece com o espírito puro, então, que faz com que ele suporte toda sorte de vicissitudes e não se abale. E aí eu comecei então, né, a refletir sobre algumas passagens da vida de Jesus, e no meu parco entendimento, na minha pouca compreensão, eu, comecei a refletir que o amor de Jesus era de uma tal forma, né, inexplicável, sublime, que esse amor o imunizava e ainda fazia com que ele olhasse para aqueles que conviviam com ele com misericórdia, com compaixão, com paciência, entendendo a suscetibilidade e a fragilidade daquele homem. Então, Claudinha e amigos, o que que eu cheguei à conclusão? Que quanto mais nós investirmos no desenvolvimento do sentimento de amor, mas não esse amor que se reduz à nossa família, se reduz ao nosso coração querido, ao nosso filho, enfim, aos nossos amigos. Esse amor que consegue se expandir para além
dessa convivência próxima, esse amor que se dirige, que é direcionado para toda a humanidade. Aí nós estaremos desconstruindo essas barreiras, esses pensamentos equivocados, de pensar: "Ah, essa pessoa é um obstáculo à minha felicidade", eu digo isso por mim, porque eu já pensei muitas vezes dessa forma. Então, é claro que hoje, né, enquanto espíritos de terceira ordem, isso ainda nos parece um pouco utópico, né, um pouco inalcançável, mas nós não podemos perder isso de vista, né, que é esse desenvolvimento, essa busca pelo desenvolvimento do amor, é que poderá um dia, né, ali, nos conferir essa paz, esse sentimento de compreensão para com as dificuldades alheias. Seguindo aqui, tem um companheiro, Jailson Carlos de Olinda, agradecendo, André, dizendo como é bom ouvir suas colocações e que às vezes você, né, fala sobre assuntos tão complicados aí, né, e com tanta facilidade, né, pessoal? A Marja dizendo: "Muitos chegam a mim e dizem, né, você é luz, sinto paz ao seu lado. Tudo isso me leva a cada dia me libertar de sentimentos contrários e dedicar né, me dedicar ao lado espiritual". É isso, a Marjorie sempre acompanha os nossos bate-papos e sempre nos traz relatos, de superação, né, Marjorie? E de transformação, de perdão. E isso tudo vai fazer com que a partir dessa transformação, você acaba você acabe, melhor dizendo, atraindo, né, e convivendo com pessoas que são afins, que estão nessa mesma linha de sentimento, de pensamento, de raciocínio, de ações. A Maria das Graças Michele, dizendo hã, diga, só um diga. minutinho, só para não perder a piada, que você já me conhece, né, se você quiser ouvir esse "Você é Luz", escuta a música do Vando. Ai, meu pai amado, eu vou ouvir, perder quando eu estiver ali com a minha autoestima um pouquinho assim, vou colocar, porque de repente tem momentos, meus queridos, que nós nos sentimos os assim, embaixo do tapete do porão, né, nós acreditamos que fazemos, assim, tudo de forma equivocada, então ali vamos elevar essa estima, elevar o nosso nível vibratório e buscarmos aí essa sintonia, né. E o pior, Michele, é que nem todo mundo vai entender essa piada, né, só os mais velhos, né, os mais novos não vão entender. Porque nem todos, né, vão lembrar daquela então vou lembrar, aquela música "Você é luz, é raio, estrela e lua". Então vamos lá. Quando não concordamos em certo ponto, olha o que a Malha das Graças diz, e isso nós observamos não há muito tempo atrás, né. Quando não concordamos, vira inimigo. Nos resta fazê-lo compreender e deixar claro que cada um tem o seu modo de pensar. Existem experiências diferentes para não fazer inimigo, silenciar e compreender. Então, esse é um ponto, né, André e Maria das Graças, obrigada por sua colaboração, com a sua ponderação, que é assim, pensou diferente, pronto, já é meu inimigo, né. E não é bem assim. Esse respeito, como o André disse no início do programa, não é porque eu penso diferente ou que eu tenho uma visão sobre certo assunto que eu sou o seu inimigo, né. Então, esse respeito pela opinião do outro, pelo gosto musical do outro, pelo time do outro, né, pelo partido ou pelo candidato do outro, faz parte desse processo de evolução também. E não significa, antipatia necessariamente, né, significa que nós, enquanto encarnados, somos individualidades, quando desencarnados também, trazemos cada um o seu nível de discernimento, o seu nível de compreensão e nos afinizamos com determinadas linhas de raciocínios ou não, mas o respeito acima de tudo, né, André? Esse é o grande valor, tá. Vai haver
discordância o tempo todo, vai haver antipatia, falta de afinidade o tempo todo, pode ser uma sensação fluídica, instintiva, né, aquela que a gente nem para pensar e simplesmente sente que não está legal. Pode ser num ponto de vista, citou alguns aí, o time de futebol, a cor preferida, sei lá, o alimento preferido, enfim, o perfume, enfim, as mais possíveis possibilidades é sacanagem, né. Aí mas enfim, as mais possíveis chances disso acontecer aí, mas havendo respeito já mostra aí no mínimo de maturidade, nem que for intelectual, tá. Tomara que seja moral também, que há momentos em que a gente vai falar assim: "Eu não concordo, eu tô doido para falar o que eu penso, mas eu vou ficar de boca fechada". Isso aí mostra, em alguns casos, eu diria até na maioria dos casos, mostra uma maturidade, no mínimo intelectual e às vezes moral, né. Porque nem sempre vale a pena você expor o seu ponto de vista em momentos em que aquilo não vai acrescentar nada e só vai criar uma animosidade, né. Kardec chega a falar sobre isso: "Não discuta com aquele que eh, não quer enxergar, não quer aprender, aquele que, tem o chamado preconceito", né. Ele fala isso sobre a doutrina espírita, aqueles que estudam o livro, de Kardec já com preconceito, com a ideia pré-concebida, eh, ele já não vai assimilar grande coisa, porque na verdade ele vai procurar confirmar ou desmentir aquilo que ele está lendo. Então ele não estuda para aprender, ele estuda para confirmar ou para desmentir. É o chamado pré-conceito. Então Kardec fala que não adianta discutir com os inimigos ferrenhos do espiritismo e com os outros fatores da nossa vida também, tá? Principalmente os fatores importantes, porque convenhamos, gente, a gente gosta de brincar aqui e tudo, mas, por exemplo, time de futebol, se você torce para um e eu para outro, isso não altera nada na nossa vida. Pouquíssimos passos na direção da evolução são dados por causa de futebol. Tá? Então, se você torcer para um time e eu para outro, se eu vou virar para o teu time, você vai virar para o meu, isso não muda nada na nossa evolução. Tá? Agora, afinidades familiares ou falta de afinidade familiar já é outra história. Então, dentro de tudo isso que pode haver ou não afinidade, pode haver ou não simpatia, a gente precisa estar pensando também o que que realmente importa na evolução e o que que pode ficar de lado. Futebol é um dos casos. Não altera nada se você vai mudar para o meu time e eu vou mudar para o seu, isso altera nada ou muito pouco na nossa evolução. Agora, ter mais paciência, expor o seu ponto de vista, deixar claro que aquilo está te incomodando numa relação de trabalho ou numa relação familiar, pode levar a uma evolução de ambas as partes, né. Então dentro de tudo que pode acontecer, a gente precisa estar atento ao que realmente importa na evolução da alma. Exatamente, André. E aqui nós temos a Maria das Graças dizendo: "Na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias como desejamos, né, seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Ninguém tem a mesma evolução", é verdade, cada um está num grau evolutivo, então é que sabe o que eu acho engraçado? Porque a gente quer o respeito para conosco, mas a gente não está disposto muitas vezes a oferecer esse respeito, não é? Nós queremos ver nossos direitos respeitados, mas esquecemos também que temos deveres e obrigações. Então, Maria das Graças, é bem pertinente, né, a sua, ponderação aqui. Ah, vamos ver a Marjorie dizendo, ó: "No trabalho já sofri muita perseguição, né, em oração, segurando na minha fé, aqueles que me perseguiam, hoje têm muita afinidade comigo". Às vezes somos testados de como vamos agir em certas situações. Exatamente, Marjorie. E essa questão, às vezes, por você professar uma religião, por exemplo, diferente, isso já pode ser um motivo de perseguição, né. Às vezes, por você, trazer uma postura diferente, ser muito correta, por exemplo, né, em um mundo, em um momento que se cultua esse jeitinho brasileiro, né, que às vezes traz,
uma noção tão pejorativa, de certas circunstâncias, também isso pode ser um motivo para sermos perseguidos, mas eu acredito que você já trouxe ali um antídoto para isso, né, que é essa fé, sustentada, perseverante, equilibrada, né. Gostaria de comentar alguma coisa, André, sobre o que a Marjorie nos disse? É. Com relação a essas perseguições, gente, a gente também pode pensar numa coisa, porque eu já andei percebendo há muito tempo. Talvez não seja o caso dela, tá? Mas, em geral, as pessoas batem e perseguem aquelas que elas mais confiam. Muitas vezes isso acontece. Sabe por quê? Porque a pessoa sabe que ela pode bater, 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 e o outro que está apanhando não vai abandonar, não vai sair dali, enfim. Então, eu posso bater porque a pessoa não vai sair. E aí esse é o sentido aí dos opostos que se atraem, né? Ou melhor, é um dos sentidos dos opostos que se atraem. Então, muitas vezes, gente, por imaturidade, a pessoa agride quem ela mais ama, porque ela sabe que aquela pessoa não vai sair dali, aconteça o que acontecer. Tá? Então, estejamos atentos a isso também. A pessoa está me agredindo por quê? Tem motivo? Não tem motivo? É lógico que esse tem motivo, isso aí é relativo, né? Na cabeça das pessoas, né? Porque senão já já nós vamos estar justificando assassinatos, inclusive, né? O fulano matou, tinha um motivo para gente. Não, não tem nada que justifique um assassinato, tá? Entendamos bem. Mas tem esse lado também, né? Da pessoa que confia tanto que se sente à vontade para agredir, porque sabe que agredindo ou não, você nunca vai abandonar, você nunca vai sair dali, você vai estar sempre ali. Tá? Então posso bater, posso usar essa pessoa como como referência, então eu posso estar chamando a atenção dessa pessoa o tempo todo, às vezes em público, humilhando, que ela não vai sair dali mesmo, então eu uso ela como cabide para atingir os outros. Tá? Tem mais essa questão também dentro desse processo, né, de afinidade ou não. A pessoa confia, é torpe, né? Mas a pessoa confia tanto que ela se sente no direito de agredir e se sente seguro para agredir, porque aconteça o que acontecer, o agredido não vai abandonar, não vai mudar, não vai sair dali. Então, é meio tosco, né? Mas não deixa de ser verdade. Exatamente. Aqui, minha querida amiga Ana Maria, que saudade de você. Vamos ver o comentário aqui da Neiva. A Neiva dizendo: "Mais ou menos há um mês fui aconselhar uma colega a pedido dela, né. Não concordou com tudo que disse, mas eu respeitei, e é uma pessoa que precisa de acolhimento. Não vou desistir de ajudar". Então, Neiva, muito obrigada por sua contribuição, porque realmente, principalmente, né, quando alguém está passando por uma fase, né, difícil ali da sua existência, eh, na grande maioria das vezes, elas não desejam ouvir certas coisas, né, porque às vezes para a gente sair daquela situação difícil, nós precisamos fazer um movimento, né, de esforço. Muitas vezes estamos com raciocínios equivocados. Sabe quando o pai ou a mãe da gente vem e nos, fala de algo que precisamos alterar em nossas vidas? Nós não gostamos, né, nós não concordamos com aquilo, porque, bem ou mal, por mais que estejamos sofrendo, nós já estamos acostumados, já estamos caminhando num terreno seguro, quando caminhamos sempre daquele mesmo modo, ainda que esteja equivocado. A mudança, ela traz a incerteza, né, a mudança, ela gera um desconforto. Então, nosso querido André deve ter tido algum probleminha de internet, mas vamos ficar aqui, continuemos com os comentários. Ah lá, voltou, voltou. Apertei o botão Então errado. então, quer dizer, realmente isso acontece, principalmente nos aconselhamentos. Quantas vezes aconteceu comigo de eu buscar aconselhamento com alguém, mas no meu íntimo eu queria ouvir determinadas coisas, e quando a pessoa falava o contrário, eu não gostava. Já aconteceu com você, André? Isso é comum mesmo? Claro que é comum. É a chamada ideia pré-concebida, né? Ou seja, eu acho que o certo é isso aqui.
E nós, como expositores espíritas, Michele, se tiver mais algum expositor aqui, acho que a Cláudia já andou fazendo programa aqui com você, né? A gente tem que estar atento a isso. Muitas perguntas nos são feitas não para saber o que você pensa, mas para saber se você concorda com a opinião da pessoa. E você já percebe isso na pergunta, porque não é uma pergunta, é uma volta no sistema solar, né? Enquanto ela vai perguntando, ela vai explicando, ela vai dando motivo, no final das contas a pergunta fica muito mais comprida do que a resposta. Então a gente tem que estar muito atento a isso, gente. A pessoa, na suscetibilidade, naquele momento em que ela está mais fragilizada, ela espera ouvir alguma coisa que lhe agrade. E aquilo que tira da zona de conforto, em 99% dos casos, não agrada. Muito pelo contrário. Incomoda. Então faz parte do processo de amadurecimento. Só que me incomodou, mas possivelmente é verdade. Tem coisa que a gente não concorda, mas a gente precisa aprender a colocar em stand-by. Colocar na gaveta, ó. Não concordo, mas deixa ali, porque pode me ajudar lá na frente. E lá na frente você pensa, nossa, o fulano ou a fulana estava certo. Ele matou a charada e eu que não percebi. Então, esse processo é natural, sim. A gente quer ouvir o que nos agrada. É por isso que eu tenho um pé atrás, Michele e amigos, com aquelas pessoas que falam assim: ah, eu não tenho uma religião. Eu pego o melhor de cada religião. Fala, peraí. É espírito imperfeito? Como é que sabe que o que é melhor? Não é o que é melhor, é o que agrada. E o que agrada não muda. Então, eu tomo muito cuidado com isso. Aí, quando perguntado, porque eu não me meto na vida dos outros, mas quando perguntado, eu falo: peraí, o que é melhor? Qual que é o critério para você selecionar o que é melhor? É o que bate com a tua opinião? Então não muda. O que bate com a opinião mantém a gente no lugar onde a gente está. Então toma cuidado com isso. Mas acontece sim. A gente quer ouvir aquilo que agrada aos nossos ouvidos, aquilo que faz a gente se sentir elogiado, e nem sempre o elogio consegue chegar ao efeito que a gente precisa, né? Muitas vezes uma crítica bem direcionada, bem falada, né? Não é sair xingando, né, excomungando a torta e a direito aí, mas uma crítica bem feita, bem escrita, bem direcionada, com apontamentos corretos, exaltando o lado bom. As pessoas tem um lado que não está tão correto, mas tem o lado bom também, então a gente exalta o lado bom e deixa claro que ela não está errando em tudo, em muita coisa ela está correta. Ajuda muito mais do que crítica aí a torta e a direito, né? Exatamente. E a nossa querida Claudinha dizendo que ela gostou do seu senso de humor, como quando disse aqui, lembrou a música do Vando, que o pessoal está aguardando a sua visita. Claudinha, sim, pessoal, nós ainda, né, teremos a oportunidade de nos reunir e aumentar ainda mais esses laços. A Maria das Graças está dizendo, ó, que já aconteceu comigo, com uma amiga que não concordou com o que eu falei a ela, né. Depois de uma certa feita, ela veio até mim e falou: "Você tinha razão". Quer dizer, cedo ou tarde, né, a ficha cai. Por isso que quando o André disse o stand-by, né, eu não concordo, mas será que isso, né, que a pessoa não tem razão nesse ponto? Será que isso que ela falou não é importante eu refletir ou eu levar em consideração? Quantas vezes, pessoal, aconteceu isso comigo aqui em casa, né? Às vezes meu pai, minha mãe vinham até mim e falavam uma coisa: "Ai, olha, eu acho que isso daqui não está legal, acho que você precisa observar isso". E a minha primeira reação foi a negação, né? Foi não aceitar aquela ponderação, aquela chamada de atenção, mas não no sentido de crítica. "Ó, será que você não precisa prestar mais atenção nisso? Será que" E aí, depois, passa um tempo, a gente fala: "Nossa, isso daí que eles falaram tem tudo a ver", não é? Então, assim, essa rejeição, né, a uma nova ideia, a um aconselhamento, ela precisa ficar assim, nós precisamos ter um pouco de cuidado, e às vezes estamos diante de conselhos preciosos, né, e estamos repugnando. E aqui, só lembrando que tudo isso está sendo falado num programa de simpatias e afinidades, né, que traz esse tema, porque a discordância, os laços entre as pessoas, a fraternidade, ela está assim tão tênue que
a primeira discordância de um ponto de vista já é capaz de deflagrar uma guerra, né, uma guerra na família, uma guerra no ambiente de trabalho, uma guerra no nosso ambiente de convivência. A Marjorie trazendo aqui que isso que você falou, André, nessa questão que às vezes a pessoa, né, ela sabe que você não vai sair dali, isso é muito comum também na parte de relacionamento a 2, né, em casais, né, que às vezes a pessoa sabe que você é tão dedicada àquele relacionamento que ela se vê na liberdade, né, de enfim, vamos aqui, o Zeca Procópio, dizendo: "É complicado quando um parente que amamos está entrando numa enrascada e quando opinamos, se tornam ignorantes", né. A doutrina diz que cada um possui a sua evolução e que ele precisa passar assim, né, não necessariamente, né, a pessoa precisa passar, mas aquela escolha, ela de alguma forma vai trazer um aprendizado e se ele não aprender, né, pelos métodos normais do amor, ele vai aprender pela dor. É isso mesmo, É, André? perfeito. Lembrando, né, nem sempre precisa passar por aquilo, mas a escolha tem que ser feita, né. Eh, a prova tá na escolha, mais correta ou menos correta, e aí, o enfrentar aquilo que ele está chamando de enrascada é consequência da escolha, né. Mas o teste está na escolha, no bom senso, né. E às vezes a gente age por impulso, né. "Ah, eu tenho certeza que vai dar certo", deixa uma série de fatores passar, e nesse planejamento não tão bem feito, as coisas escapam do controle muitas vezes, né. Mas eu concordo com ele sim. Teu microfone acho que está bloqueado. Isso. É difícil ver alguém sofrer e ficar observando, né. Nós não queremos, né. É. Assim, acompanhar esse sofrimento muitas vezes voluntário, né, essa busca por caminhos equivocados que poderia ser evitado. E às vezes nós não temos como agir, nós aconselhamos, nós procuramos mudar o rumo, né, das suas direções, mas é complicado. André querido, 1h08 de programa, todas as vezes que você vem aqui, eh o chat, ele fica, assim, repleto de indagações, eh, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, dizer que foi, assim, uma alegria, foi foram instantes aí muito prazerosos, agradecer os conhecimentos transmitidos e dizer, assim, que as portas aqui estão sempre abertas, né, e também, pessoal, dizer e todas as vezes eu esqueço isso, mas dizer que o André tem um canal no YouTube com o mesmo nome, André Sobreira, e ali ele traz os seus estudos, as suas palestras, a sua música, porque ele também toca bateria, enfim, ele traz as suas reflexões também. Ele está com um grupo de amigos na condução do estudo de obras básicas, né, então tem o livro dos médiuns às quartas, às 10 da noite, e também o estudo da revista espírita às sextas, às 9h30 e na última sexta de cada mês, eles fazem uma reflexão muito importante em busca da coerência doutrinária, acompanhem, né, aí pelos canais do YouTube, e vamos que vamos. Pessoal, já vou, assim, passando a palavra para o André, agradecendo a participação de todos. André, passo para você fazer a prece, fazer as suas, reflexões finais e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado pelo convite, Michele, fazia tempo que a gente não se falava, né, Muito. desde ontem à tarde. Obrigado a todos aí pelo carinho, pelas perguntas, pelas colocações muito boas. Eu sempre digo lá nos estudos que a gente precisa dessas colocações para sair da linha de raciocínio e pensar fora da casinha, né, senão fica aquela coisa linear e a gente precisa desses estímulos para ver, sobre outros pontos de vista e aprender a pensar. Então obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho de sempre. Estamos à disposição para trabalhar. Você faz uma prece para a gente finalizar aqui? Então vamos lá.
Vamos agradecer a oportunidade que tivemos, a Deus, a inteligência suprema, a Jesus, o nosso irmão maior, nosso guia e modelo, aos espíritos amigos que tanto colaboraram conosco, rogando a Deus essas oportunidades de trabalho, de esclarecimento, lembrando que os primeiros a serem esclarecidos somos nós mesmos, e que a gente não entra nesses projetos de divulgação para ensinar, e sim para aprender e compartilhar, e que Deus continue nos abençoando e continue nos dando oportunidades de trabalho, esclarecimento, amadurecimento e progresso. E que assim seja. Que assim seja, semana que vem tem mais lições e conexões. Tchau, tchau, pessoal. Bom fim de semana e até lá. Tchau, tchau.